Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração para essa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Verso 1 em diante diz assim o texto sagrado: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, eis que subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu-lhe o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando pela mão, o conduziram para Damasco. Somente até aqui você diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema desse congresso é profundo, intenso e ousado, tá certo? A divisa? Então vamos dizer todos juntos, digam profundo, intenso e ousado. Vai sozinho agora, vai. Para fechar só mais uma vez de novo, vai. Intenso. Sabe o que é profundo, intenso e ousado? A vida com Cristo. Se não for profunda, se não for intensa, se não for ousada, não continuará sendo muito tempo. A narrativa de Paulo no caminho de Damasco vai trazer para nós qual era o contexto da sua conversão. O apóstolo Paulo, a quem a gente chama de Saulo por causa do texto, e ao longo da mensagem eu vou chamá-lo de Paulo e não de Saulo, porque você sabe que popularmente ele era muito mais conhecido pelo seu nome romano, ao invés da versão e da variedade do seu nome para o hebraico. Ele viveu experiências absurdas, sobrenaturais, coisas que ele nunca viveu na guarda romana, coisas que ele nunca viveu no clero religioso, coisas que ele nunca viveu, nem mesmo inserido dentro da cultura judaizante. Coisas que ele só pôde viver e desfrutar depois de ter conhecido o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma série de divergências teológicas quando a gente vai debruçar-se sobre o texto sagrado. Mas todos os teólogos, independente de denominação, convergem numa única opinião, que se por alguma catástrofe ou alguma desgraça, todo o compêndio de informações da Bíblia Sagrada se perdesse, e só se restassem as cartas paulíneas, elas são tão bem elaboradas, contextualizadas e embasadas, que elas seriam o suficiente para que a igreja permanecesse viva em toda a sua estrutura de fé, doutrina e salvação. E tudo isso veio da cabeça deste homem, não por conta própria, mas por revelação divina. Ele falava de maneira muito abrangente e com muita fluência o grego, falava o hebraico e também tinha algumas noções do aramaico, sem falar outras coisas como o italiano e outras línguas em que muitos não têm compreensão, e a gente poderia dizer, por que não, um poliglota. Um homem extremamente politizado em questões jurídicas, como fica claro na carta que ele escreve aos Romanos, e como fica claro também quando ele decide fazer a sua própria defesa diante de toda acusação e diante de todo o sinédrio que estava à sua volta, uma vez que havia sido capturado. Não bastante um homem altamente espiritual, e mesmo diante de tantas condições, de tanta experiência humana, de tanta cultura,
de tanto conhecimento, ele vai atingir níveis de revelações tão profundos, tão excelsos, tão grandiosos, que quando ele retorna desse período de arrebatamento, e ele é questionado acerca das coisas que ele viu, mesmo podendo variar o verbo em outras línguas, mesmo podendo expressar em qualquer uma das culturas que ele conhecia, ele vai dizer: olha, o que o olho não viu e nem o ouvido ouviu. Ele vai dizer: eu não tenho condições na minha humanidade de expressar tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de alguém que sabe formar uma frase, nós estamos falando de alguém que sabe contextualizar aquilo que viveu, mas diante do que ele viveu, foi tão profundo, tão sobrenatural, tão intenso, que ele não vai conseguir revelar aquilo que ele viveu. Foram experiências inefáveis, foram coisas que só homens da mesma envergadura são capazes de reproduzir. Por exemplo, o primeiro termo atribuído ao que chamamos de círculo de oração, a primeira vez que isso se manifestou na Bíblia Sagrada foi depois de Paulo ter tomado uma surra tão violenta, tão intensa, tão severa, que o texto diz que a igreja fez um círculo ao redor dele e começou a orar porque havia dado ele como morto. E estando ali no chão por causa do fervor, do fluxo de intercessão da igreja, o texto diz que ele se levantou como se viera trazido no mundo dos mortos. Ressuscitou, levantou, ergueu-se. Houveram outros momentos tão extraordinários quanto em que ele experimentou da graça, da dádiva, do poder da palavra de Deus, do poder da oração, do poder da comunhão com a igreja. Lembra quando ele foi preso, e Paulo e Silas preso? O texto diz que eles estavam no pavimento inferior da prisão, e ali já perto da meia-noite cantavam hinos de louvores a Deus e oravam. E o texto diz que enquanto eles oravam, de repente todo o cárcere foi tomado de um forte tremor e começou a se abalar as estruturas da prisão, e as tramelas das portas se abriam e as cadeias das mãos soltaram. Eles vão e têm a oportunidade de ser livre. O carcereiro fica desesperado e já puxa a bainha para tirar a própria vida, e ele diz: não precisa fazer isso, estamos todos aqui, não precisa fazer isso, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não era noite, não era dia de morte, era dia de vida. Que experiência! Aleluia, aleluia. Viveu coisas incríveis, mas tudo do que ele viveu depois se baseia no que aconteceu antes, se baseia na leitura que nós acabamos de fazer aqui hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nada do que ele viveu depois seria possível se ele não tivesse vivido isso aqui antes. Nada do que ele conheceu depois seria possível se ele não tivesse experimentado isso aqui antes. Nada do que ele aprendeu depois seria possível se ele não tivesse se submetido ao que aconteceu aqui antes. Tem muita gente querendo viver muitas coisas depois, mas você não pode queimar a etapa de ter um encontro real, íntimo e sincero com Jesus. Tudo que você venha a viver depois será apenas uma consequência da maneira com a qual você se entregou antes. É aqui, não é no cárcere, que ele vai viver a maior experiência da sua vida. É aqui, não é no terceiro céu, que ele vai viver a maior experiência da sua vida. É aqui, não é quando ressuscitou, se podemos assim dizer, por intermédio da oração, que ele vai viver a maior experiência da sua vida. Porque todas essas coisas que aconteceram depois são claramente a consequência daquilo que ele se dispôs a viver antes. E o que foi, Camila? Ele se dispôs a experimentar Cristo na sua totalidade, na sua plenitude. E é aqui que ele vai viver aquilo que há de mais intenso, aquilo que há de mais profundo, aquilo que há de mais ousado. Quer encontrar-se com o Salvador de sua alma, é encontrar-se com o Senhor de sua vida, e é isso que Saulo vai fazer. Agora, em que contexto isto acontece? Isto acontece de uma maneira não planejada.
Coisas boas também acontecem de maneiras não planejadas. Assim como vez ou outra desgraças chegam sem anunciar, coisas boas também nos surpreendem. E às vezes, muitas vezes, é necessário que nós sejamos surpreendidos. E é interessante porque enquanto eu estou falando isso, Deus está falando comigo. Este ano eu vou te fazer surpresas. Oh, eu acho que você não crê em palavra profética. Eu vou liberar de novo para quem acredita. Este ano você vai viver surpresas. Agora, o Senhor encontra ele no caminho de Damasco. Caminho esse que ele deseja seguir com um único intuito: levar homens e mulheres, seja quem for, a quem ele considerava dentro do cristianismo viver uma seita, porque não conhecia e não reconhecia Jesus como Senhor. Ele acreditava que a igreja primitiva estava embasada num conceito passageiro e que logo não iria sobreviver muito tempo, e quanto antes acabasse com isso, melhor. Paulo está quebrando um princípio que o próprio Gamaliel respeitou. Quando Pedro, já apóstolo da igreja, estava preso e o povo em favor dele, e o sinédrio com medo do que estava acontecendo, o texto diz que o próprio Gamaliel se coloca diante de Pedro e João e toda a multidão e libera uma palavra que vai impedir a morte deles naquele dia, dizendo: olha, dai de mão a esses homens, os representantes então oficiais da igreja primitiva, Gamaliel, que não é convertido, Gamaliel, que não publicou a sua confissão de fé no Messias como Filho de Deus, vai reconhecer que sobre a igreja há uma coisa que, se ainda não foi discernida, precisa ser no mínimo respeitada. E aí ele vai diante do povo e ele diz às autoridades: dai de mão a esses homens, porque se esta obra for de Cefas. Quem era Cefas? Cefas era um charlatão da época que fez um movimento, mas que não durou nada. Então ele vai dizer: se essa obra aí é de Cefas, dai de mão, larga eles de mão. Por quê? Porque se é de Cefas, ninguém precisa derrubar. Obra de homem cai sozinha. Aí ele diz: mas se esta obra for de Deus, larga esse povo de mão, para que vocês não se vejam lutando contra Deus e não contra os homens. E Gamaliel se ausenta da perseguição da igreja. Agora você vê, se o tutor do apóstolo Paulo, se o tutor de Saulo limpa as suas mãos acerca da perseguição da igreja, Paulo deveria seguir o seu exemplo, mas ele está obstinado. Foram deitadas as vestes de todos os que apedrejavam Estevão diante dos seus pés, quando ele ainda era um jovem, e Estevão também, um jovem cheio do Espírito Santo, e sem que lhe fosse permitido um julgamento justo, o povo ficou endemoniado, os príncipes da sinagoga, e gritaram: apedreja-o. E sem o julgamento ser determinado, ele, sendo ali o guardião da lei de Roma, poderia ter impedido a morte de Estevão, mas a sua omissão consentiu a sua morte. Ele estava obstinado. Agora veja, esta experiência, quer encontrar-se com o Senhor, ela é tão profunda, ela é tão radical, ela é tão sobrenatural, que não importa o quão obstinado, não importa o quão sanguinário, não importa o quão perturbado o homem esteja, vai se cumprir na vida de Saulo o que João diz que se cumpre quando Jesus se manifesta. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Camila, eu não entendi. Não tem mentira que prevalece, não tem engano que prevalece, não tem obra de macumbaria que prevalece, não tem pacto de sangue que prevalece, não tem ocultismo que prevalece, não tem máscara que prevalece, não tem obstinação que prevalece. Se Jesus cercar, está cercado. Se Jesus cercar, está cercado. Se Jesus tomar, está tomado. Se ele aparecer, oh meu Deus, alivia só o compressor para mim um pouquinho, por favor. Se ele aparecer, se ele se manifestar,
com ele a verdade também se manifestará. E o que acontece se a verdade se manifestar? Você sabe muito bem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obstinado, sanguinário, autoritário, querendo ir a Damasco, descumprindo princípios até de filosofias de seus superiores. E por que tudo isso? Porque ele acreditava que a razão estava com ele. E um dos motivos que mais nos levam aos erros, uma vez que estamos aqui numa maioria de cristãos, e é a vocês que eu me dirijo agora, um dos motivos que mais nos levam aos erros é andar por aí com a sensação de que a gente está certo o tempo todo. É não permitir-se o benefício da dúvida acerca de uma opinião pessoal. Eu tenho visto pessoas errarem, não porque são pecadores, desleixados e declarados, mas eu tenho visto, por exemplo, gente errar por ter orgulho da santidade. E vai queimar no mesmo inferno do adúltero e do mentiroso, aquele que se vangloria no orgulho de seu mérito. Vai para o mesmo fogo. Obstinados a termos razão sempre, obstinados a não considerarmos que também erramos, obstinado a não olharmos no espelho e vermos que talvez também estejamos errados. Estamos errando e ainda estamos sorrindo. Estamos errando e ainda estamos vaidosos. Estamos errando e estamos nos tornando sepulcro caiados, porque queremos passar ao mundo o estereótipo de um personagem que não erra, que não falha, que não tropeça, que não peca. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Saulo não é um cretino. Estou dizendo isso porque Saulo não é um canalha. É um soldado fidedigno da guarda romana, alguém de caráter elevado. Ele não está na posição que ele ocupa porque ele é um vacilão. Ele não está na posição que ele ocupa dentro da guarda romana ou de todo o clero judaizante porque ele é qualquer um, não. Ele cumpre horário, ele cumpre norma, ele bate ponto na hora certa. Olha, sabe por que ele pede carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco? Porque Damasco está fora da sua jurisdição de autoridade. Então, para ele não ir sem autoridade, sem legitimidade, ele pede a carta dos homens da terra. E homens estão pensando que ter cartas de homens é o suficiente para ter autoridade na terra. Você pode até ter a autoridade dos homens na terra, mas não queira exercê-la sem ter a autoridade do Deus que está no céu. A palavra de Deus diz que quem está na terra, manda na terra, mas quem está no céu, manda no céu, manda na terra, manda embaixo da terra. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quanta gente querendo justificar os seus erros baseados em normas. Quanta gente querendo alcançar a sua motivação na opinião do outro e no que o outro te liberou a fazer. Ah, mas fulano disse que sim, e Deus te disse o quê? É fácil jogar a responsabilidade em cima do outro quando eu quero terceirizar o serviço. Então veja bem, ele não é um homem que está feliz em fazer o que eu e você julgamos ser mal. Não, ele é um camarada que anda certo. Ele é alguém que procura andar em retidão. Camila, então o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que na cabeça dele, a igreja primitiva era a manifestação de uma ceia que veio por intermédio de um homem que se dizia ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Camille, por causa disso o que ele está fazendo é certo? Não, é errado. O que eu estou querendo dizer é que um erro não muda só por estar sendo cometido de maneira sincera. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha o que Paulo está fazendo. Ele não está errando porque ele quer errar. E isso lembra muito a nossa maneira de cometer erros. Porque eu vou repetir, ele não está errando porque ele quer errar, mas ele está errando porque acredita fielmente que está fazendo a coisa certa. E a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, estamos obstinados, fazendo aquilo que é errado,
Não porque queremos fazer, mas 80% dos erros que nós cometemos, quando vamos nos justificar, quando vamos pedir desculpa, quando vamos tentar consertar com alguém, a gente já começa dizendo: eu não queria ter te magoado, não foi essa a minha intenção, eu não gostaria de ter feito isso. Só que Deus hoje nos chama a uma responsabilidade, uma experiência sincera com Ele. E dentro de uma responsabilidade e de uma experiência sincera com Deus, eu assumo os meus erros, mesmo que eles tenham sido cometidos sinceramente. Erros podem ser sinceros, mas ainda assim são erros. E erros trazem consequência, erros trazem dor, erros podem levar alguém até a morte. Imagine um erro médico. São erros. Quantos médicos já perderam um paciente na sua mão? E só perderam porque estavam ali tentando salvar a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Está ali na tentativa de salvar a vida e tendo a possibilidade de salvar, na gana de pelejar por aquela vida, de repente uma falha e um erro fatal, e perde-se então alguém que desejava salvar. Camilo, o que você está dizendo? Não sou eu, mas é o Espírito. Ele te trouxe hoje aqui para dizer: você só vai ter uma experiência profunda com o Senhor quando você começar a entender que mesmo estando no caminho certo, que mesmo fazendo o que é bom, você também tem possibilidade de estar errado. Agora, diante de Cristo, não podemos omitir as nossas falhas. Podemos ter constrangimento dos nossos erros, mas não podemos deixar de confessá-los. Por quê? Porque o Cristo que diagnostica o defeito, o Cristo que salienta a falha, é o mesmo que traz a sentença não pesada, mas do perdão, do alívio da culpa, da restauração, da regeneração. Aleluia! O caminho estava certo, mas a motivação dele estava errada. O que ele fazia tinha a autorização dos homens para fazer. Então aos olhos dos homens estava certo, mas aos olhos de Deus estava. Então ele não errava porque era um tolo. Ele fazia isso de maneira sincera, mas isso não deixava de ser um erro. E a igreja estava orando. A igreja estava orando. Porque não houve uma igreja que orasse mais do que a igreja primitiva. A igreja primitiva, diz o texto, que se reunia todos os dias para orar. E durante todos os dias orava de maneira cristocêntrica. A igreja não se reunia para fazer petições pessoais. As questões que precisavam ser divididas de maneira pessoal, eles tratavam somente do que fosse comida, pão, dinheiro. Não tratavam isso com oração, tratavam isso com conversa, tratavam isso dividindo e repartindo os seus bens. A igreja orava pedindo a volta de Cristo. A igreja orava pedindo a expansão do reino de Deus na terra. A igreja orava a oração do Pai Nosso todos os dias. A igreja se reunia e orava muito. Essa igreja chama-se igreja primitiva porque era uma igreja que tinha o seu apostolado concentrado nos discípulos que andaram com Cristo. Então o que Cristo fazia, eles faziam. Como Cristo andava, eles andavam. O que Cristo queria, eles queriam. E antes de Cristo ser assunto aos céus, ele disse o que essa igreja deveria fazer. E uma das coisas que Jesus especificou, qual seria o alvo de oração dos crentes, ele disse: olhe, eu não quero vocês amando só os que vos amam. Porque se vocês só amarem os que vos amam, os gentis também fazem isso. Que diferença vocês terão? O mundo funciona assim, mas vocês serão diferentes. Jesus disse para eles: eu vos digo, amai os que vos odeiam. E ele disse: orai pelos que vos perseguem. Então vem comigo, igreja, raciocina comigo. Paulo está prestes a viver a maior experiência da sua vida, e ela será provocada pelo quê? Por um mover de uma oração, pelo mover de uma igreja. Que igreja? Uma igreja que quando se reúne para orar, não levanta dedinho para o céu para dizer: Deus, se eu sou teu servo, mata o perseguidor. A igreja primitiva não está autorizada a pedir a morte, mas o Senhor disse: é tudo que dois de vós ligardes na terra será ligado no céu. É tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. A igreja primitiva sabia
sabia, o Deus que tem poder para matar também tem poder para salvar. Então você não vai conseguir imaginar essa igreja se reunindo para orar e dizendo: mata Paulo, mata Paulo, mata Saulo, mata Saulo. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está comigo, diga glória. Essa igreja não se reúne para pedir a morte de perseguidores. Esta igreja não vai para a campanha de monte para bater pezinho no chão e dizer: se a razão está comigo, desce a espada no fulano. Essa igreja é santa, essa igreja é lavada, essa igreja é remida, essa igreja é intercessora. Glória a Deus. Saulo já era muito conhecido como perseguidor. E se eu pudesse parafrasear, não estou dizendo que aconteceu isso, mas se eu pudesse parafrasear uma oração de Pedro orando por Paulo, a quem futuramente ele teria um encontro, eu imagino ele dizendo: Senhor, se tu fez essa obra com este sanguinário pescador analfabeto, Senhor, se tu me tirou de trás de uma rede cansado, Senhor, o que é a vida deste homem nas tuas mãos? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não usa seu tempo de qualidade de oração pedindo para Deus matar ninguém. Camila, por que você está dizendo isso? Estou dizendo que todo grande mover, seja na sua vida ou na vida de quem você ama, ele começará com oração. Se você começar a orar, vocês querem sentir vento no quarto com a janela fechada? Vão abrir o olho e vão pensar: deixa eu fechar a janela. E quando verem, a janela está fechada e a porta também. É o Espírito Santo dizendo: eu não vim de fora, eu estou aqui dentro. E Deus está dizendo: você quer ver isso? Você quer ver isso? Você quer deitar para tirar um cochilo na hora do almoço e quer viver a realidade do tema desse congresso, profundidade? Você quer descansar depois de um dia de trabalho no congresso para ter que acordar cedo amanhã e começar tudo de novo, mas quer viver no período entre o congresso um sonho de revelação, algo que aponte para o teu futuro ou para o futuro da igreja? Quer fazer parte do plano de Deus? Você tem dito: Deus, eu não quero isso só na camisa, eu quero isso no meu coração. E Deus está dizendo: eu tenho isso para te dar se você começar a orar. Se você pega na mão de alguém aí agora. Eu estou te pedindo isso agora pela primeira vez. Então pega na mão de alguém aí agora e diga para essa pessoa: se você começar a orar, se você começar a orar, se você começar a orar, cadeias serão abaladas, terremotos espirituais vão começar a acontecer. Se você orar, se a igreja orar, você diz: Camila, eu não tenho vontade de orar, por isso que eu gosto de oração. Oração não depende de vontade, depende de disciplina. Camila, mas eu não sinto de orar, por isso que eu gosto de oração. Oração não é sentimento, é hábito. Camila, então como é que eu faço? Tá com vontade, ora. Tá sem vontade, ora também. Hoje é segunda-feira, ora. Na terça-feira, ora também. Precisa de uma porta aberta na quarta, ora. Não precisa de nada na quinta, ora também. Tá sentindo vontade de chorar, ora. Não tá sentindo vontade de chorar, ora também. Tem tempo para orar uma hora, ora uma hora. Tá com a vida corrida, ora 5 minutos, mas não deixa de orar. Vai orando. Todo grande mover, toda grande experiência, tudo aquilo que é profundo, tudo aquilo que é intenso, tudo aquilo que será ousado, começará com um mover de oração. A casa de John Wesley está aberta para visitação até os dias de hoje. E se você chegar lá, tem 2 rodelas no quarto onde ele orava. É a marca dos seus joelhos. Clamando por um avivamento em toda a Europa. Não
Não conseguiu isso com patrocínios. Não conseguiu isso com o Instagram. Não conseguiu isso com o Facebook. Não conseguiu isso com nenhuma das ferramentas que hoje nós dispomos para divulgação. Conseguiu isso dentro de um quarto com porta fechada. Ele orava. Orava, quando tinha vontade orava, quando não tinha orava também. Se estivesse triste orava, e se estivesse alegre orava também. Se estivesse cansado orava, e se estivesse com disposição orava também. De madrugada orava, de tarde orava, e à noite orava também. Aí você vai ver na biografia de Billy Graham, contando a narrativa histórica de quando ele ainda nos seus 12 anos de idade teve a oportunidade de ir à casa de Wesley. E chegando lá com toda a turminha da escola, porque nós estamos falando de um país americanizado e falando da América, falamos de um país cristão. Todos entraram para a visitação. Na hora de ir embora, o professor entrou dentro do ônibus e contou, e viu que estava faltando um aluno. Voltou para dentro da casa para saber aonde o aluno estava, e o aluno estava com os 2 joelhos dobrados no mesmo lugar aonde Wesley então assim dobrava. E na biografia vem escrito que ele vem da ponta do quarto, aonde estava o aluno, e diz assim: vamos, Billy. E encontrou ele orando, dizendo: faz de novo, Deus. Estamos falando dos maiores divisores, um de avivamento e um de posição evangelística no mundo, que se havia registrado na época 128 países, dos quais Billy Graham pisou 126. Será que você tem noção do que eu estou falando? Sabe aonde isso começou? Com oração. Você diz: ninguém me ajuda. Você diz: eu não consigo isto, eu não consigo aquilo. Ninguém me apoia, ninguém vem aqui em casa orar. Se você quer viver uma transformação de verdade, se você quer viver uma transformação profunda, se você quer intensidade, profundidade e ousadia, não permita que as orações das pessoas façam te substituir a oração que você precisa fazer. Quando você quer viver uma experiência profunda com Deus, quando você quer viver uma experiência profunda com Deus, eu vou falar de novo porque Deus está provando corações. Quando você quer viver uma experiência profunda com Deus, você não tem tempo de pedir para todo mundo orar por você, porque você usa esse tempo orando por si próprio. Quem está com todo mundo o tempo todo, não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. Você acha que se andar do meu lado vai ser tão crente quanto eu? Acha que se colar com alguém do ministério vai ficar tão crente quanto ele? Isso ajuda, é importante e é bom ter referências, mas a minha unção não substitui a sua, a minha oração não substitui a sua, e o que Deus tem na minha vida não é igual ao que Ele tem na tua. Obviamente, a igreja orava. E orava como Jesus havia ensinado. Agora vem ele com cartas, fazendo aquilo que é errado, mas acreditando que estava fazendo o certo. E enquanto ele caminha no erro, enquanto ele caminha obstinado na prática indevida, um forte resplendor de luz do céu o cercou. A oração tem esse poder. O quê? Ela cerca gente que quer fugir por todos os becos, vielas e valados. Se você orar por você, sua vida será cercada. Se você orar por alguém, você vai levantar um cerco ao redor desta pessoa. Jesus poderia ter aparecido em manifestação de fogo se quisesse, porque Ele é fogo. Jesus poderia ter aparecido em manifestação de ventos se Ele quisesse, porque Ele sopra onde quer. Jesus poderia ter aparecido em qualquer um dos formatos que lhe é permitido em toda a tipologia bíblica, mas Ele vai aparecer em uma única vertente. O texto diz: foi cercado por um forte resplendor de luz, porque são as luzes que dissipam as trevas, são as luzes que manifestam a verdade onde havia obscuridade. Quando eu falo de trevas, eu não estou falando de rituais malignos. Quando eu falo de trevas, eu falo das trevas mais densas que existem na terra. Que trevas são essas, Camila?
Não são trevas ligadas ao satanismo e nem à bruxaria. As trevas mais densas que existem na terra é o limbo de uma mente sem conhecimento. Uma pessoa vazia de conhecimento é facilmente vulnerável e atacada para absorver qualquer outra coisa. Quem aqui nunca teve uma avó que dizia: mente vazia, oficina do diabo? É destas trevas que nós estamos falando, as trevas da ignorância, o limbo de uma mente vazia, sem conhecimento. A palavra do Senhor diz: porque Ele é o Pai das luzes, e nele não há sombra alguma de dúvida ou de variação. Essa luz que é Jesus cerca cerca Saulo, e agora cercado, o texto diz, verso de número 4, e caindo por terra. Precisamos compreender que uma experiência profunda, intensa, ousada e verdadeira só pode caminhar em Cristo por duas vertentes. Primeiro, se a sua experiência com Deus não passa por Cristo, e quando eu digo isso eu estou querendo dizer, se a sua experiência com Deus não passa pela palavra, logo ela ficará no passado. Eu vou repetir: se a sua experiência com Cristo não passa pela palavra, logo ela será passageira. Tem que passar pela palavra. Olha como João diz acerca da manifestação da luz que cerca Paulo, da luz que é Jesus. No princípio era o verbo. Verbo é o que, gente? Verbo é palavra. Vamos lá, responda para mim. Verbo é o quê? Tá fraco. Verbo é o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: olha, eu vou para o meu Pai. Aí Filipe diz assim: mostra-nos o Pai, porque nós ainda não conhecemos. Ele diz: como não? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos. Quer conhecer a Deus? Conhece a sua palavra. Quer ver a Deus? Observe a sua palavra. Quer ter experiência com Deus? Viva uma vida na palavra. Essas experiências que ficam ameaçando e ninguém sente nada, vida não é transformada, ninguém abandona o pecado, ninguém toma a cruz, mas se envolve no culto, chora, roda, pula, geme, e a gente diz: meu Deus, está envolvido, mas se a vida não muda, está envolvido, mas se não abandona o pecado, está envolvido, mas se não agarra a cruz, não se envolveu com Deus, se envolveu com a atmosfera de culto, e a atmosfera de culto passa, a palavra não. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Levante a mão direita o mais alto que você puder, coloque a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai impor as mãos sobre o ombro do vizinho e vai dizer para ele: passa na palavra. É 1, é 2, é 3, vai, passa na palavra. Esse choro tem que passar na palavra, esse louvor tem que passar na palavra, essa língua estranha tem que estar respaldada na palavra. A tua vida tem de estar na palavra. Jesus disse: só tem um jeito de eu morar dentro de vocês. Só tem um jeito de o que vocês estão sentindo hoje ser bom, e amanhã também ser bom, e depois ser melhor, e cada dia melhor. Porque a vida cristã não é uma vida de declínio, a vida cristã é uma vida de subida. A vida cristã não é uma vida decrescente, a vida cristã não é uma vida decadente, a vida com Cristo é uma vida crescente. Você diz assim: Camila, viver com Cristo já está bom. O Senhor está dizendo: vai ficar ainda melhor. E se você já serve ao Senhor, olha para alguém e diga: é daqui para cima. Literalmente, é daqui para cima. Estamos vendo muitos movimentos que não se sustentam nem em si mesmos. Por quê? Porque são emocionais. E tudo que depende de emoção é passageiro. Um dia está bem e diz que vai explodir o inferno. Outro dia ninguém tocou nele e ele se explodiu sozinho. Por quê? Porque sem a palavra de Deus eu sou inconstante. Dizer que conhece a Cristo e não praticar a sua palavra não é verdade, é sensação. E sensação passa. É o próprio Jesus se manifestando diante de Paulo. O que isso significa? Significa que essa experiência não será passageira.
significa que ela será eterna. Se manifestou por intermédio de luz, é o próprio Jesus, o Verbo encarnado, só que aqui em luz, ele se manifesta. E o texto diz que quando ele se manifesta, Saulo vai ao chão. E a gente tem que parar com essa mania de achar que as pessoas são obrigadas a sentir o que a gente sente, a viver o que a gente vive e a estar no mesmo nível que a gente tem caminhado. Preste atenção. Todas as vezes que olhamos para esse texto, sobretudo, na maioria dos pregadores pentecostais que já ouvimos, sempre colocam Saulo numa condição onde ele foi derrubado. Tem até louvores que dizem que ele caiu do cavalo. E tudo isso é conjectura. E não é problema conjectural, o problema é fazer isso sem respaldo. Porque o texto não diz que ele foi derrubado só porque ele caiu, não significa que ele foi empurrado. O texto diz, e é sequencial, que ao ser cercado pelo resplendor de luz do céu, caiu por terra, ou caindo em terra. Significa que ele não foi derrubado, sabe por quê? Porque para viver uma experiência profunda e intensa com Deus, não pode ser obrigado, não é nem por força e nem por violência. É voluntário, é intencional, é consciente. O que é que ele mesmo vai orientar acerca da nossa liturgia de culto? Ele diz, não venham para o culto emocionado, não. Ele diz, apresentem os vossos corpos puro, santo e agradável, e junto com eles tragam o vosso culto e o apresentem de maneira racional. Tem gente aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, veio para este culto porque ama o Senhor de coração e de verdade, mas quando a gente pergunta, quer entregar a vida para Cristo? Ele diz, hoje não, porque hoje eu não estou sentindo. Decisão com Deus não é sentimento. A pergunta é, crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Creio. Crê que ele veio ao mundo para remir a humanidade dos seus pecados? Creio. Crê que ele em breve voltará para levar a sua igreja? Creio. Então você é crente, menino. Agora a pergunta é, por que tu é crente, mas não é salvo? Camille, pode ser crente, mas não pode ser salvo? Pode. Tem gente aqui que está dizendo, não, eu não sou crente não, eu estou desviado. Que desviado que frequenta culto em dia de carnaval? Até crente viajou e o desviado está na igreja. Tu não é desviado. Desviado não frequenta culto, minha filha. Desviado vai embora e não dá nem tchau. No máximo você é um afastado e morre de saudade. Não, Camila, eu tenho temor, mas não sou crente não. Engraçado, não é crente não, né? Conhece o nome de um monte de santo, mas quando vê vulto em casa diz, há poder. Ainda é pentecostal, no sangue de Jesus. Conhece um monte de simpatia, mas quando a coisa aperta, você diz, vou no círculo de oração fazer uma campanha. Tu é crente? Grita para alguém do teu lado, tu é crente? Fala aí para ele, não sabe gritar não? Diga, tu é crente. Tu tem cara de crente, jeito de crente, adoração de crente, chora igual crente, acredita igual crente. Tu é crente. E a pergunta é, até quando vai ser crente e não vai ser salvo? Aí eu digo, quem quer vir fazer uma aliança com Jesus, aí fica no lugar e diz assim, não, eu não posso ir ainda não, porque eu não sou crente. É crente, mas ser crente não faz de você salvo, mas ser salvo faz de você um bom crente. Não, Camila, quando eu sentir eu vou. Decisão não é sentimento. Ai, Camila, porque minha amiga disse que converteu e ela sentiu um arrepio. Isso aí foi ela. Quem sentiu foi ela. Quem está salvo é ela. Ai, Camila, é que eu quero sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio. Vida com Deus não é sensação, não é sentimento corpóreo. Pelo contrário, é o envolvimento de todo o corpo, alma e espírito. E por que nós afirmamos isso até na conversão de Saulo? Porque o texto diz que cercado pelo resplendor de luz, caiu com o rosto em terra. Ou seja, ele não foi empurrado, ele não foi jogado, ele viveu uma experiência. Aqui
ele vai viver o que está descrito no dicionário acerca do significado de experiência, que significa chegar ao conhecimento de algo que não se sabia por intermédio de todos os sentidos, não é sentimentos, por intermédio de todos os sentidos do corpo. O que é isso? Visão, tato, olfato, paladar. Camila, o que você está dizendo? Não só estou dizendo, como estou afirmando. A obra da conversão, da experiência com Deus e da salvação não pode ser nem por força e nem por violência, diz a palavra de Deus. Então, como é que ele caiu por terra? O texto é claro, foi subitamente depois do resplendor de luz do céu. Então ele viu, ele ouviu uma voz falando com ele e uma manifestação sobrenatural à sua volta. Camila, o que é isso? Isso é uma experiência sensorial, audiovisual e de dentro para fora. Então por que ele caiu por terra? Porque quem está chegando lá não é Camila, é o quarto homem da fornalha. Quem está chegando lá não é qualquer um, é o Filho do Deus vivo. Então por que ele caiu? Ele foi empurrado? Não, porque Cristo não precisa disso. A palavra de Deus é fiel. Eu vou bater na porta, disse ele. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E se não endureceu o coração. Mas por que Paulo está no chão? Porque diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele sentiu e não resistiu e caiu. O que nós estamos afirmando é que ele não está no chão porque alguém empurrou. Ele não está no chão porque Jesus botou ele de cara na poeira. Não. Ele está no chão porque ele foi fiel ao que ele sentiu. Ele foi fiel ao que foi produzido dentro dele, partindo daquilo que ele viu e partindo daquilo que ele ouviu. A informação mexe com ele. O timbre da voz de Jesus mexe com ele. A luz em todo o redor mexe com ele. Deixa eu falar aqui, usar meu tempo para falar isso aqui rasgado. Eu estou falando de alguém que viu Estevão ser apedrejado até a morte. Você sabe o que é ver uma pessoa morrer por apedrejamento? É um globo ocular saltando fora do olho, é língua caída para fora da boca, é dente quebrado, orelha arrebentada, dependendo da pedra e da força, é fratura exposta a olho nu. Agora imagine tudo isso acontecendo diante de um homem, do qual a Bíblia diz que todo homem, até na sua naturalidade, olhava para Estevão e via o seu semblante como de um anjo. Estamos falando de um homem inocente. E sabe o que esse Saulo aqui vai fazer? Vai ver ele ser apedrejado até a morte e não vai fazer nada. E também não vai sentir nada. Está sendo fiel ao que ele acredita. E o que ele acredita é que Estevão merece a morte. Só que agora ele está diante da revelação da verdade. Agora ele está diante daquele que não mente. Agora ele está diante daquele cujas máscaras caem no chão. Agora ele está diante daquele que a mentira não consegue suportar de pé. Agora ele está diante daquele que até os demônios, ao ouvirem o seu nome, tremem e estremecem diante da sua presença. Ele não pode sentir outra coisa senão a verdade de que Jesus está ali. Agora vou ser honesta para você, ele não sabe o que é Jesus. Não sabe o que é Jesus. Mas veja como isso não impede ele de viver a experiência. Ele só vai saber depois. Caindo por terra, cercado pelo resplendor de luz do céu. Aí alguém diz: Camila, mas caiu. Caiu significa desceu depressa. A conotação no grego estaria escrita assim: e sendo cercado por um forte resplendor de luz do céu, quedou-se. É diferente de caiu? É. Uma coisa é você descer depressa, outra coisa é você cair. Quem aqui já caiu sabe do que eu estou falando. Meu irmão, quem cai, cai catando cavaco. Cai com o cotovelo para um lado, perna para o outro. Sim ou não? Sim ou não? Levanta da rua, alguém pergunta: está tudo bem? Está tudo doendo, a gente finge que nada aconteceu. Estou ótimo. Porque cai desengonçado, cai de qualquer maneira. Explica para mim, como é que alguém vai cair sendo derrubado se já cai com mão espalmada no chão, joelho dobrado e boca no pó? Você acha que um soldado não sabe que essa posição chama-se posição de rendição?
Você acha que alguém que coloca os outros em posição de rendição, que vê os outros em posição de rendição, não sabe quando precisa se render? Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a experiência que ele está tendo com Cristo, ela é real. Não só porque começou no mover, não só porque passou pela palavra, mas porque ela está sendo voluntária. E por que ela está sendo voluntária? Porque esse camarada aqui antes da conversão podia ser o mais vil, podia ser o mais sanguinário, podia ser o mais obstinado, mas ele tem uma coisa que muito crente bonzinho está perdendo. O quê? Ele é fiel ao que ele sente. Ele é fiel à experiência que ele está vivendo. Diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele não resistiu e desceu, caiu. O que me impressiona é que esse aqui viu Estevão morrer e não fez nada. E o que me deixa chocado é que tem gente aqui que, se precisar tirar a roupa do corpo para abençoar alguém, faz isso. Mas quando sente o Espírito querendo usar na igreja, se amarra no banco e diz: hoje não. Existem pessoas aqui que, se forem preciso, rasgam a cidade de um canto para o outro para levar alguém no hospital, tira a comida do armário para abençoar alguém que precisa. Mas quando o Espírito de Deus diz: hoje é dia de concerto, você diz: hoje não. E aí você diz: aonde está a diferença? A diferença é que tem muita gente em nosso meio que conhece a Deus, caminha com Deus, mas não é fiel ao que Deus está te permitindo experimentar. Vou falar mais rasgado, vou trazer um exemplo mais simples. Quantas vezes dentro dessa mocidade, ao decorrer de algum dos cultos aqui da semana, quem sabe no período do congresso, Deus toma você em virtude, em ousadia, e diz assim: sai do teu lugar e abraça fulana. E o Espírito fica guerreando contigo no culto: sai do teu lugar e abraça fulano, sai do teu lugar e abraça fulano. Aí você fica ali guerreando com o Espírito, dizendo: Espírito, eu vou, mas me fala o que é para falar, me fala o que é para dizer. E ele não fala o que é, ele só diz: sai do teu lugar e vai dar um abraço no fulano. E você não sai do lugar. Aí daqui a pouco ele pega outro, vem e abraça a pessoa que Deus mandou você abraçar. Quem já viveu essa experiência? Para eu não dar de doida aqui sozinha, quem já viveu essa experiência? Então sentiu o que vem logo depois dela. E o que vem depois dela é o teu comportamento que determina. Se for profeta, você se sente envergonhado. Mas se for covarde, você fica aliviado. E Deus hoje está dizendo: quer viver isso aqui? Não pode ser covarde, tem que ser profeta. Quer viver isso aqui? Não pode ser tímido. Não, Camila. Ai, Camila, mas é característica da minha personalidade. Você pode ser tímido, se chamar teu nome, se querer mostrar teu rosto. Agora, ser tímido acerca das coisas que Deus tem mandado você fazer, aí não, porque elas não são sobre você, são sobre Deus, e Deus tem que ser glorificado. E Ele está contando com você para isso. Agora, quem já teve essa experiência, Deus diz assim: sai do teu lugar e vai lá e abraça fulano. Aí você já viveu a primeira, já sabe que Deus não espera. Aí você levanta e vai igual doido abraçar alguém que não viu, sem saber o que é para falar. E no meio do caminho você abraça e pensa que vai soltar. Mas enquanto abraça, Jesus desenrola o rolo. Quem já viveu isso, diga amém. Camila, eu quero entender qual é o chamado de Deus para a minha vida, para viver essa experiência. Jesus vai te contar tudo o que você deseja saber, tudo o que você precisa saber. Você só não pode inverter a ordem na hora da experiência. O texto diz: primeiro caiu por terra, ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois de ter ouvido a voz, aí ele disse: quem és, Senhor? Uma pergunta, um questionamento. Deus está dizendo: eu quero responder todas as tuas perguntas. Eu não tenho prazer que você tenha dúvidas na vida cristã. Eu não quero que você ande por aí cheio de questionamentos. Não, só que o Senhor está dizendo a alguém aqui: por que eu não respondo às suas perguntas? Porque você pergunta primeiro para saber se vai descer depois. Se você fizer igual Paulo, o quê? Desce primeiro e pergunta depois. Que é isso? Seja fiel ao comando. Seja fiel à ordenança que Deus tem te dado.
Seja fiel à direção que Deus tem falado. Se Deus está falando algo, não pergunte primeiro por quê. Faça e depois pergunte por quê. Quem és, Senhor? E o Senhor responde, porque Deus não tem prazer que ninguém duvide em sua presença. Eu sou Jesus, disse para ele, a quem tu persegues. Quando o Senhor aparece para ele, diz assim: Saulo, Saulo, você leu no texto. Todo o Novo Testamento é escrito no grego. Quem está comigo, completa por favor, para eu saber que você está comigo. Todo o Novo Testamento é escrito no? Mas essa parte está escrita em hebraico. Não está escrito Saul, Saul. Está escrito Shaul, Shaul, que é Saul, Saul para português. E a terceira variação para Saulo. Por que Deus está chamando ele Shaul, Shaul? Porque tudo é relatado em grego, mas Saul vem em hebraico. Não é à toa. Primeiro porque Saul é a origem do seu nome. Antes de ser grego, era hebreu. Deus está dizendo: tu serás uma árvore frondosa para nós hoje aqui, se deixar eu tocar nas suas raízes. Todas as vezes que Deus quiser manifestar um Pedro, Ele precisa expor um Simão. Todas as vezes que Deus quer manifestar um Israel, Ele precisa tocar em um Jacó. Está entendendo? Todas as vezes que Deus vai levantar um Paulo, Ele precisa mexer com o Saulo que mora dentro dele. Segundo motivo, Shaul, Shaul, que seria Saul, Saul, tem a etimologia do significado do seu nome assim: pedido foste a Deus. Você acha que é coincidência? Qual é o significado então de Saul? Pelo amor de Deus, fala direito, senão eu vou me rasgar todinha. Então quando o Senhor está dizendo Shaul, Ele está dizendo, quando Ele diz de novo Shaul, Ele está dizendo, vou traduzir: você não quer, mas está pedido. Você correu, mas está pedido. Você não imaginava, mas está pedido. Isso aqui para mim manifesta o clamor da igreja primitiva. Tem gente que se vivesse sozinho não ia querer nada com Deus, mas porque tem um jovem que ora, um pai que ora, uma mãe que ora, Deus visita ele aonde está. E quando ele se pergunta imaginando: meu Deus, o que Deus veio fazer na boca de fumo? O que o anjo do Senhor veio me guardar nesse tiroteio? Ah, se o Senhor pudesse reproduzir a mesma palavra, Ele olharia para essa pessoa e dizia: está pedido, foi pedido, foi pedido. Camila, eu não entendi. Deus te trouxe aqui para dizer: você faz parte, você é a resposta de um clamor, você é a resposta de um propósito de Deus na terra. E até quando você vai fugir disso? Você que está fazendo cabo de guerra, como é que chama aquele negócio? Quebra de mão com Deus. É o quê? Queda de braço. Você vai perder. Com Deus não se disputa. Duas coisas eu aprendi fazendo a obra de Deus. Primeira, fazer a vontade de Deus não é fácil. Segunda, que me levou a cumprir a primeira. Qual? Descobri que fugir dela dá mais trabalho. Você vai reproduzir isso para alguém e diga: fazer não é fácil, mas fugir é ainda mais difícil. Vai de novo, vira para o outro e diz: fazer não é fácil, mas fugir é ainda mais difícil. Camila, o que você está dizendo? De um jeito ou de outro você vai fazer. De um jeito ou de outro você vai fazer. Só que hoje Deus está te dando a oportunidade de escolher. Vai fazer do jeito difícil ou vai fazer do jeito que tem que fazer? Porque você está pedindo e você vai fazer. Se Deus te chamou para cantar, você vai cantar. Se Deus te chamou para pregar, você vai pregar. Se Deus está te chamando hoje à salvação, e se tu estás ouvindo a batida dele no teu coração, não endureça o teu coração. Seja fiel ao que você sente.
Seja fiel ao que a palavra de Deus produz em você. Seja fiel ao que os hinos que cantam a palavra executam em você. Quando você ouve, seja fiel ao tema. Seja fiel à intenção do propósito do congresso. Seja fiel ao tempo que você dedicou em servir a Deus. Jesus olha para ele e diz assim: agora levanta-te. Porque no início da experiência você até vem caído, mas Jesus está dizendo: da minha presença ninguém sai por baixo. Oh, tem gente aqui que vai ter que perder para ganhar. Tem gente aqui que sabe que tem que renunciar para conquistar. Só que o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque você chega por baixo, mas vai sair de pé. Ele não disse, ele não se ausentou da presença de Saulo. Antes de se ausentar, ele disse: agora ponte de pé. Colocou ele de pé e deu a direção. Deus está dizendo: você tem andado errante, porque está tentando fugir da minha vontade. Você tem andado errante, porque está tentando fugir do meu propósito. Mas se você descer diante de mim, eu vou te colocar de pé e vou te dar uma direção. Eu vou te colocar de pé e vou te dar um rumo. Levanta, disse o Senhor para ele, e entra em Damasco. Entra onde? Damasco. Cidade que ele queria entrar antes da conversão, sim ou não? E é aqui que o sofisma do diabo é quebrado. Porque tem um monte de homem, de mulher, de moças, de rapazes aqui, que dizem assim: Camila, eu não vou me entregar à experiência profunda com Deus agora, porque eu tenho que fazer faculdade. Depois que eu fizer faculdade eu vou. E não é só jovem não. Tem senhores e senhoras aqui, com todo respeito, mas a mente pensa assim: no dia que eu me aposentar eu vou fazer a obra de Deus como nunca. E Deus hoje pegou todo mundo aqui, inclusive eu. E Ele está dizendo: você quer protelar aquilo que eu tenho para você, porque você acha que se você fizer para mim o que eu quero, você não vai poder fazer para você o que você quer. Só que Deus está dizendo: pintaram para você um Deus destruidor de sonhos, esse não sou eu. Por isso eu digo que é sofisma do diabo, porque sofisma é diferente de mentira. Se o diabo aparece para você com a mentira, você é crente e sabe qual é a verdade. Mas se ele conta um sofisma, e o que é sofisma? Sofisma é uma mentira que tem maioria de verdades, ou é uma verdade que tem um pouquinho de mentira. Mas qual que é a verdade que tenha um pouquinho de mentira? Não é verdade, não, é sofisma, que é a prima da mentira, ou é a mentira sofisticada. Satanás trabalha com sofisma. Por quê? Porque você é crente. Porque se ele aparecer de chifre e rabo, você diz: está repreendido em nome de Jesus. Então ele chega dizendo: faz a faculdade primeiro. Então ele chega dizendo: depois que você casar, você entrega a sua vida para Jesus. Então ele chega dizendo: fazer obra de Deus não é mole não, melhor tu resolver teu lado, depois você vive obra de Deus. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: é sofisma. Ele quer colocar na sua cabeça a ideia de que você tem que servir a Deus no final de sua vida, que você tem que entregar para Ele o resto dos seus anos. E Ele quer te fazer acreditar que você está tomando a decisão certa. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: é mentira. Vamos deixar uma coisa clara no texto? Quando ele estava todo errado, qual era o nome da cidade que ele queria entrar? Quem lembra? Quando ele estava todo errado, antes da experiência, aonde ele queria chegar? Vem, gente, aonde ele queria chegar? Aí teve a experiência. O texto diz: e levantando-se, entrou. Aonde? Então, peraí. Antes de conhecer Jesus, ele queria chegar em? Depois de conhecer Jesus, ele chegou em? Antes de viver a experiência, ele queria ir até? Depois da experiência, ele entrou em? Jesus está dizendo: ei,
Não foge de mim não, porque eu posso não te aparecer no começo nem no final, mas eu vou atrapalhar teu meio. Alabaxúria. Outra coisa, ouve isso aqui. Ouve isso aqui. Você pode ter todos os acessos, todas as cartas para entrar onde você quiser. Jesus está na frente da porta para poder te dizer: eu sou a porta. Jesus está dizendo que vai impedir a travessia de algumas pessoas que já conhecem Ele, mas estão sendo resistentes ao chamado. Terceira e última coisa: Jesus não é o atropelador de sonhos que Satanás pintou para você. Vou falar aqui rasgado, sabe o que Jesus está dizendo? Você chega aonde você quer. Paulo chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Bora, gente, para terminar junto, sem preguicinha. Chegou ou não chegou? Chegou. Isso. Chegou. Chegou aonde queria, mas chegou como queria. Chegou como imaginou. Agora não faça disso uma coisa pesada. Vamos ser honestos. Chegou melhor ou não chegou? Só que quando Deus mexe com a gente no meio, a gente acha que não vai chegar bem no final. Só que Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer: se você entregar a sua vida, se você for fiel à experiência, você não só chega onde quer, mas chega como Deus quer. E o jeito de Deus é bem melhor. Eu queria pedir à banda Unidos, o pessoal do Ministério de Adoração, para ficarem a postos agora. Eu quero fazer um clamor com essa igreja nessa noite. Eu quero orar por crentes e não crentes, salvos e não salvos. Eu quero orar por gente que já serve ao Senhor e que deseja servi-lo. Quero orar por gente que já serviu ao Senhor e hoje não serve mais. Eu quero orar por todos. Quando eu disser 3, o ministério de louvor e adoração dessa casa vai começar a adorar a Deus. Preste atenção, não converse com ninguém do seu lado aí agora. Essa palavra, para quem já serve ao Senhor, para quem já é salvo, gente, olha para cá, não converse com quem está do seu lado. Essa palavra, para quem já serve ao Senhor e está em comunhão com Deus, é para se entregar ao chamado. É para você entender que seu chamado não vem depois da sua aposentadoria, vem antes. É para você entender que seu chamado não vem depois da faculdade, vem antes. É para você entender que o reino dos céus e a sua justiça devem ser prioridade para você ter a vida feliz que você deseja ter. Paulo queria entrar na cidade prendendo e entrou cativo pela graça. Queria entrar arrebentando e teve arrebentadas as amarras de sua alma. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: até quando você vai se debater contra a minha vontade? O meu jeito é melhor. Seu jeito mata gente, meu jeito poupa vidas. Seu jeito prende pessoas, meu jeito liberta pessoas. Deus está dizendo a alguém: o meu jeito é melhor. Você vai chegar onde você quer, mas vai chegar do jeito que Deus quer. Para quem já serve ao Senhor, a palavra é essa: seja fiel ao que Deus tem te permitido viver. Se entregue ao chamado que Deus tem feito na sua vida. Não importa que tempo da sua vida você esteja vivendo agora. Agora me ouça. Os que estão aqui se afastaram dos caminhos do Senhor. Não é amanhã, não é domingo que vem, e nem é depois que você largar isto ou consertar aquilo. É para vir hoje do jeito que você estiver. Não, Camila, primeiro eu vou me consertar. Você não se conserta. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer.
Quem liberta é Jesus. Não, Camila, mas eu tenho uma situação que eu preciso resolver. Depois que eu resolver, eu vou. Irmão, Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que ele disse: portanto vos digo, que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que perdendo por amor de mim, já ganhou. Interpretação de texto, Jesus está dizendo isso aqui: se quiser vir só para ganhar, é perdedor mesmo que chegue aqui. Mas se tiver que perder para chegar, já é ganhador antes de chegar. Tem diferença? Tem. Jesus está dizendo: venha movido pela intenção verdadeira do seu coração, e deixa que a obra eu vou fazendo enquanto você caminha. E é para vir como você estiver. Camila, mas eu estou todo errado. Camila, mas eu moro com alguém que não interessa. Não interessa. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos julgarei. Foi o que ele falou? Não, ele disse: eu vos aliviarei. O alívio que você procura não está no spa, está em Jesus. O alívio que você procura não está no cinema, está em Jesus. O alívio que você procura não está na maconha, está em Jesus. O alívio que a tua alma deseja não está no sexo, está em Jesus. Não adianta você tentar preencher sua vida, seus negócios, suas coisas com coisas que só Jesus pode preencher. Jesus está dizendo para alguém hoje assim: eu quero te convidar a tentar do meu jeito. Eu quero te convidar, Saulo, a descer primeiro e perguntar depois. Esse capítulo diz assim, olha: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Nesse texto, diz que os varões ouviram uma voz, mas não viram ninguém. O outro texto de Atos, que repete a mesma história, vai estar escrito assim: e os varões que iam com ele viram a luz, mas não ouviram nada. Tem divergência, sim ou não? Sim ou não? Vamos embora, sim ou não? Sempre vai haver divergências para quem não viveu a experiência. Olha eu para a experiência. Para a experiência não, para a divergência. Eu não estou nem aí. Por que não, Camila? Porque a divergência não anula a experiência. Quem está me ouvindo, diga eu. Recebe essa revelação. A divergência não anula a experiência. Porque nas duas histórias, uma, os varões que iam com ele vão dizer que viram. Na outra, vão dizer que não viram, mas ouviram. Então tem divergência. Só que quem tinha que ver e ouvir, viu e ouviu ou não viu? Viu ou não viu? Vem, gente, viu ou não viu? Saulo viu ou não viu? Ouviu ou não ouviu? Quem tinha que viver a experiência, viveu ou não viveu? Jesus está dizendo: enquanto você quiser compartilhar a experiência que você viveu, querendo respaldar ela só se o outro sentir, você vai perder a experiência que é sua. A crença e a fé que alguém coloca no que a gente sente não tem o poder de mudar o que a gente viveu. Se vão dizer que é verdade ou mentira, problema de quem está dizendo. Se vão dizer que é emoção ou é espírito, problema de quem está dizendo. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: seja fiel à experiência que você está tendo. Seja fiel ao que você viu, ao que você ouviu, ao que você sentiu. E isso é o suficiente para que a sua experiência seja validada e jamais seja passageira. Quem recebe essa palavra, diga amém. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, eu preciso que uma coisa seja feita aqui. No 3,
Quem está na porta de acesso lá da saída, eu preciso que vocês abram aí algo parecido com um corredor. Qual é a câmera do telão? É a que está no poste branco? Na haste branca? Quem está no telão aí na cadeira de branco? Na cadeira branca? Está aqui com você, né? Quando eu disser 3, se você estiver aí no telão, se tiver que subir escada, se tiver que sair de onde você está, você vai sair daí. O que você sentiu não precisa ser respaldado por quem está do seu lado, só precisa ser fiel a você mesmo. Se não sentiu, se não ouviu, se Deus não falou com você, não venha. Agora, se hoje Ele te encontrou para dizer, é tempo de conserto, é tempo de estar onde eu quero que você esteja, é tempo de ir ao altar, é tempo de consertar a tua vida. 2020 é o ano do teu alinhamento. Aí você vai sair da onde você estiver. E não me diga que o estacionamento é longe demais, que o pavimento inferior é longe. Longe é chegar no céu sem Cristo. Aqui é perto. Se você está na galeria, não permita o conforto, a comodidade de estar sentado te fazer viver distante do teu chamado. Quando eu disser 3, se você estiver na galeria, você vai levantar, vai descer e vai dizer, Jesus, é hoje. E nem mais um dia eu vou ficar distante da tua presença. É hoje. Vai funcionar desse jeito. Eu vou contar de 1 a 3. Camila, me ouve. Camila, sou crente, sou salvo, sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente receber oração? Não! Eu disse, não vem que eu não estou te chamando. Ai, Camila, é que eu senti de fazer oração. Faz aí na tua cadeira onde tu está. Eu só quero quem sabe. Camila, eu sei que eu me afastei. Camila, eu tenho andado por um caminho que não é o caminho que eu sei que Deus separou para mim. Camila, e aqui ó. Ah, menina. Ah, Camila, Deus sabe. Eu vou ficar aqui onde eu estou, porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila que inventou esse momento. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus disse. Mas aquele que se envergonhar de mim, também terei vergonha dele. Ou seja, o motivo de não vir no altar não é falta de fé. Tanto tem fé que está aqui. O problema é que às vezes não vem só porque tem vergonha. E Jesus está dizendo, até quando você vai ter uma relação comigo, vai dizer que me ama, e na hora de mostrar para os outros que a gente tem um relacionamento, vai fingir que não me conhece, vai fingir que não fala comigo lavando louça, dirigindo carro. Jesus trouxe alguém aqui hoje para dizer, é noite de assumir o nosso compromisso. Quando eu disser 3, você vai descolar teu pé da onde você estiver e vai vir hoje para o altar. Quero pedir o seguinte auxílio aos intercessores. Eu acho lindo, a pessoa vem, dobra o joelho, está entregue. Só que hoje não vai dar para a gente fazer isso com todo mundo, porque eu creio que aqui ficará preenchido de vidas que hoje vão reconciliar. E quem dobra ocupa muito espaço. Então se dobrar, vocês colocam de pé, tá bom? Para orar pertinho do ouvido. Eu conto 1, toda a igreja de pé em nome de Jesus. Eu conto 2, levante-se glorificando a Deus. 2,5, levante a sua mão e comece a orar. Comece a orar. Ore para Jesus salvar. Ore para
sentes desviado, vem entregar a vida para Jesus hoje. É tudo entrega. Vem. É tudo entrega. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo. Se renda. Oh, meu Deus, é noite de salvação. Não pare de orar, igreja. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia o Abra os meu corredores. ser. Deixa passar. Chega bem para perto do altar. Chega perto, chega perto. Abraça-me. Eu estou te esperando. Se você está aí fora nas cadeiras, vem. Se você está no estacionamento, vem que eu estou te esperando. Fala Quem está na galeria e sabe que precisa consertar, desce hoje. eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer a ti. Pra conhecer. Canta, igreja. Eu me rendo. Renda-se à vontade de Deus. Eu me rendo. Pra conhecer a ti. Pra conhecer. Eu me rendo. Renda-se, renda-se, renda-se. Eu me rendo. Pra conhecer ti. Pra conhecer Jesus. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer ti. Pra Deixa eu falar uma coisa. E aí vocês voltam com essa mesma canção. Eu quero que você entenda isso. Quem já viu aqui um filme de ação, um filme policial? Infelizmente é uma realidade. Até na vida real a gente já viu o que eu vou falar agora. Quando um sequestrador, ou um bandido, alguém que está fazendo alguma coisa errada, entra na casa de alguém e toma ali um refém. A polícia cerca a casa e antes de dispararem fogo, dão uma chance ao salteador. É lei. Tem que dar uma chance ao acordo. Nos filmes a gente vê o comandante pegando o megafone e ele coloca na boca e ele diz assim: fulano, a casa está cercada. E em seguida ele diz: renda-se. Se o camarada tiver juízo, se ele lembrar que tem família, se ele lembrar que tem mãe, se ele lembrar que tem filho, a polícia chama até alguém da família e diz: fala com ele aí. E a pessoa diz: meu filho, se renda. Porque se ele se render, ele não vai morrer.
Eu não sou de insistir. Eu faço 1, 2, 3. Quem crê vem. E nós temos aqui mais almas até do que cabem no altar. Diga glória a Deus. Mas de vez em quando Deus diz para mim: insiste, porque Ele é teimoso, mas é meu. Ela é teimosa, mas é minha. Eu quero te dizer, irmão, que Deus está cercando alguém hoje aqui e está te livrando da morte. Está te dando a oportunidade de você se render. Não haja como louco. Não pense que pode viver uma vida sem Cristo. Não fique achando que é possível frequentar de vez em quando a igreja e não assumir um compromisso com Cristo. Nós vamos cantar o refrão mais uma vez. E você que estava aí dizendo: ah, já está acabando. Se você sabe que é você, renda-se agora. Renda-se agora. Segura aí só um pouquinho, senão vira vigília. Ai, meu Jesus amado. Pastor Gilson, a culpa é deles que são ungidos demais. E aí eu fico doida. Ó, presta atenção. Nós vamos orar por essas vidas agora. Todos vocês que estão aqui no altar. Quando nós terminarmos de orar por vocês, por favor, eu estou pedindo em nome de Jesus, não vão embora. Por que não? Cada uma dessas pessoas que está próxima a vocês, nossa galera, vai conduzir vocês para anotar o nome e o WhatsApp. Gente, hoje não dá para pegar CEP, endereço, nada disso. É nome e WhatsApp. Ah, Camila, mas vou passar o WhatsApp para quê? Para a gente te ajudar a ser cada dia mais profundo, mais intenso e mais ousado, tá? Todo mundo que está aqui na frente, que já é da igreja, já sabe o caminho e vai conduzir você aqui para o lado. Mas nós vamos orar agora. Antes, não tire ninguém antes, tá? Nós vamos orar agora. E aí o pessoal vai levar vocês para ajudar vocês em oração. Camila, mas se me perturbar, se perturbar você bloqueia. Mas não é para te perturbar, é para te ajudar. Porque você precisa andar com gente que quer o que você quer, que almeja o que você almeja e que vai pelejar por você. A igreja estende a mão em direção ao altar de Deus. Nós vamos orar juntos. Comece a liberar a palavra de bênção sobre esse povo. Eu vou começar a orar quando eu ouvir você orando. Comece a orar. Senhor, recebe esse povo diante de Ti, Senhor. Hoje eles te confessam publicamente diante de Deus e diante dos homens. Senhor, nós te louvamos por cada uma dessas vidas diante do Teu altar. Te agradecemos porque o Teu Espírito os convenceu. Recebe eles, escreve o nome deles no livro da vida.
Concede a eles a alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria da salvação. Enche eles do teu espírito. Joga por terra a depressão, a síndrome do pânico. Liberta de toda a condenação. Traga sobre eles a paz que excede todo o entendimento. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós ligamos na terra e te pedimos: liga no céu, perdoa os seus pecados e abraça eles, Espírito Santo. Ajuda eles nessa decisão, e que a partir de hoje nunca mais eles se esqueçam desta experiência real, profunda, intensa e ousada contigo. Nós os abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Presta atenção, tem uma porta ali na lateral. Quando eu contar de 1 a 3, vocês vão pegar e vão acompanhar a galera. A gente só vai parar de aplaudir quando o último passar pela porta. Ai, Camila, eu tô cansado. Tá cansado? Um beijo e tchau. Se você tá achando que a conferência tá acabando agora, tá muito enganado. Lá no céu essa festa tá começando agorinha. E quem gosta de fazer festa com o céu, prepara. É 1, levanta a mão. É 2, começa a aplaudir. 3, glorifique. Aplauda, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu vida. Já cansou? Aplaude mais forte. Aplauda. Diga, eu me rendo. Como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Vai olhando, vai olhando. Vai olhando as ovelhas passando pela porta. Vai olhando e vai vendo a salvação. Vai olhando e vai vendo uma experiência que passa pela palavra. Jamais ficará no passado. Oh!